Esse filme ele coloca uma série de discussões diferentes, assim, importantes que são hoje estão no cenário mundial, não só do Brasil, né? Toca em pontos que são tanto internos quanto externos, no sentido de pensar o problema da moradia em São Paulo, na cidade de São Paulo, tanto quanto ele consegue pensar o problema do deslocamento das pessoas e o problema de moradia no sentido geral, no sentido internacional. Uma vez que ele convida a gente para fazer uma comparação do migrante, quando ela tenta pensar a condição nacional, né, e das pessoas que são obrigadas a se deslocar dentro do país em função de problemas econômicos, sociais e em função do racismo, muitas vezes também em função do próprio machismo, da situação de problemas que as mulheres têm para conseguir buscar a sua própria autonomia, às vezes dentro de casa, e elas são obrigadas a se deslocar para conseguir construir esse espaço. Esse filme consegue também tocar no problema, quando faz a comparação desse migrante que é mais conhecido no Brasil com a situação do imigrante, aquela pessoa que vem de fora do país para se situar aqui dentro do Brasil e procurar um lugar para ele também, porque de uma certa forma ele traz, essa pessoa também está sendo deslocada do lugar da onde ela nasceu, sendo forçada a sair desse espaço para que ela possa vir morar num lugar diferente, onde ela tem que enfrentar uma condição de um choque cultural muito forte, ela precisa aprender outra língua, conhecer costumes, entender as relações, e nem sempre isso é muito fácil. Então você tem uma aproximação do filme entre essas duas figuras, que são uma muito mais próxima da realidade brasileira, porque a migração ela aparece em muitas produções diferentes do Brasil, em muitas formas diferentes de discussão, mas a história no Brasil, de alguma forma, acabou relegando a discussão sobre a imigração para o Brasil, que existe há bastante tempo também. O que aparece muitas vezes no filme é uma discussão puxada pelo problema dos congoleses, né? Especificamente o Congo. Ele é um país na África que está numa situação, num impasse político muito forte, onde você tem uma situação política que força um deslocamento das pessoas, tanto para os países ao lado quanto para outros países do mundo, né? E um desses países para qual eles se deslocam é o Brasil. Mas o Congo ele tem uma relação, propriamente dita, ele tem uma relação muito, muito antiga com o Brasil, em função de uma boa parte de pessoas que foram escravizadas do Brasil terem vindo do Congo lá durante o período escravocrata. Então esse filme ele traz coisas muito legais, porque ele consegue conciliar também essa comparação, por meio dessa comparação entre o migrante e o imigrante, tempos que são diferentes, né? Acontecimentos e fatos históricos que são diferentes e que estão ali colocados agora no presente para a gente, mostrando o peso da história, né? Uma vez que a nossa relação com o Congo, em função dele ter surgido já no período colonial, durante a escravidão, atravessou o período imperial, na medida que a gente permitiu que o tráfico de escravo continuasse existindo no Brasil, né? Nós, do Brasil, permitiu que se fizesse o tráfico de pessoas para o país. Entre essas pessoas havia os congoleses que vieram para cá e se instauraram no Brasil. Então a questão aparecer ali um congolês nesse momento, por mais que ele agora, o país tenha como uma das suas línguas principais o francês, o próprio Congo já foi de alguma forma relacionado à própria coroa portuguesa no passado. E por isso tem uma relação específica com o Brasil. O xixi na televisão, você viu lá? Ô, Yoshi, quanto houve uma ganha puta por dia? Isso depende. Se acender a luz de manhã cedo, ele produz mais. Mas você entrega só aqui ou em outro lugar também? Não, eu tenho que entregar. A primeira cena, se vocês lembrarem, quando ela apresenta diferentes pessoas na cozinha e elas discutem as comidas, havia uma pessoa descendente de japoneses ali. Vê os japoneses como é que é. Primeiro do mundo já. Por causa da comida. Assim, aí essa comparação ela é muito boa, porque ela, ao mesmo tempo que ela está discutindo que como o Congo, apresentando como as pessoas do Congo aqui podem, num certo momento, num certo período, ela ser um problema para o país ou para as pessoas, no sentido de como que elas vão pensar e vão se relacionar, ela também apresenta uma outra imigração mais antiga que passou a fazer parte do Brasil ao longo do tempo. O Brasil hoje possui a condição, no seu trabalho diplomático internacional,
ele se abriu para que viessem pessoas de fora. No caso do filme aparecem os congoleses e as pessoas que vieram de Gaza, especificamente na Palestina, em função do problema que a Palestina passa em relação a Israel, em função do sítio que é impetrado por Israel a Gaza, especificamente a separação em relação à Cisjordânia, o fechamento das fronteiras entre o Egito e Gaza, entre o Egito e a Palestina, né, que fez com que uma parte dos suprimentos, parte de remédios, parte de dinheiro deixasse de entrar em Gaza, o que piorou a situação humanitária especificamente de Gaza. Mas, em todo caso, é uma contradição de você estar aberto ao mundo para fazer uma discussão sobre a imigração e ser receptivo a esses países, a essas pessoas que estão numa situação assim, de penúria, no caso internacionalmente, e ao mesmo tempo você ainda tem uma legislação tão antiga que reflete um outro momento, que não reflete o momento pela qual o Brasil passa hoje. Assim, as situações, e não reflete também a própria condição, o próprio trabalho e o próprio problema da imigração no sentido internacional, né? Uma vez que nós temos o problema também agora de Honduras, onde as pessoas saíram em marcha do país em direção aos Estados Unidos. Você tem os centros econômicos mundiais, eles concentram pessoas e eles atraem as pessoas para seus espaços, como acontece há bastante tempo. Esses países, com exceção dos Estados Unidos especificamente, mas Inglaterra e países europeus, eles foram colonizadores dos países na África, na Ásia e nas três Américas, que fizeram que boa parte das pessoas tivessem e construíssem relações com a própria metrópole. E agora eles têm que lidar com uma situação de uma imigração desses países, suas ex-colônias, né? E essas pessoas chegam e elas precisam se instalar e elas precisam construir suas famílias, construir suas vidas, e por isso elas trazem os seus problemas para o país. E o que gerou e tem gerado nos Estados Unidos e também na Europa o que eles chamam de crise da imigração, onde você tem todo um contexto geral, né, em função de você ter um grande deslocamento das pessoas para a Europa e também, no caso das três Américas, para os Estados Unidos, em função de uma piora da situação internacional. Nesses últimos tempos agora também houvesse um novo ciclo de imigrações para esses países. Primavera Árabe, no momento em que você tem um rompimento de estruturas antigas em países africanos, onde você tinha governos muito antigos e não democráticos. Em função de uma série de questões diferentes internas, você tem o rompimento dessas estruturas que levou esses países a entrarem em crises políticas que, em muitos deles, permanecem até hoje, né? É o caso da Tunísia, o caso da Síria, da Líbia, do Egito e outros países que agora forçam uma situação política ruim, não só para eles próprios, mas também para todos os outros países que são vizinhos, uma vez que você força migrações também para esses outros países. Então, Angola recebeu pessoas vindo do Congo, como outros países da própria África também devem ter recebido. Acho que o filme ele traz uma reflexão sobre o nosso passado, a nossa relação com o colonialismo, a nossa relação com os problemas da moradia, da forma como eles foram construídos no pós-escravidão. Ele coloca toda a discussão sobre o direito à cidade, o direito ao espaço, o direito à moradia e a efetivação dos direitos que foram consolidados na Constituição de 1988. Então ele toca problemas que são muito centrais para o mundo, mas também para nós hoje, em função de nós estamos comemorando 30 anos da própria Constituição. Então, assim, a efetivação dos direitos, a possibilidade da efetivação é um trabalho, uma discussão que aparece o tempo todo durante o filme. A validação dos direitos não é feita sem que haja uma luta política, sem que haja disputas políticas, sem que haja discussões políticas, sem que haja mediações dessas disputas, tanto pelo judiciário quanto pela própria política, pelos governantes, no sentido geral. Ele traz toda uma discussão que é muito contemporânea, tocando em pontos que não são contemporâneos, são antigos,
Ele traz para o presente problemas que, na verdade, que estão colocados para nós desde a escravidão. Praticamente desde a escravidão.